Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Hoje nós somos poucos, mas onde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está presente. Amém? Vou ler 2 textos. Um em Isaías 45, 22, seguido de Mateus 11, 28. Se você preferir, apenas escute. Diz assim a palavra do Senhor: voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar aos nossos corações. Estamos todos carecidos de refrigério, de descanso, de folga. E rogamos a Ti que pelas misericórdias vivas do Senhor Jesus, o Senhor venha ministrar essa palavra aos nossos corações de uma maneira viva. E que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados com toda a liberdade pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, porque o Teu povo ouve. Amém? Amém. Minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, aqueles que vão ouvir pelo vídeo, o Senhor tem chamado de volta para Ele todos os cansados e sobrecarregados. Nunca vi um tempo de tanta agonia no meio do povo de Deus, de tanta agonia e tanta apostasia, que é a negação da fé verdadeira. E as pessoas hoje misturam a fé com tudo no mundo. E hoje eu queria trazer uma palavra de renovo, de salvação para quantos precisam receber essa palavra e têm ouvidos espirituais para ouvi-la. A convocação feita pelo Senhor através do profeta Isaías encontra eco nas palavras de Jesus tantos séculos depois. O convite da graça continua valendo para todos nós. A porta continua estreita, mas ainda está aberta a quantos ouçam a voz daquele que chama e se disponham a entrar por ela. O Senhor não negocia princípios da sua palavra, e nós precisamos nos deixar ministrar pelo Espírito de Deus. O Senhor, tanto falando por seu profeta, quanto diretamente Ele convoca. Em primeiro lugar, Ele diz: voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Então aqui a primeira coisa que a gente vê aqui é que Deus é poderoso para salvar a quantos se voltam para Ele com inteireza de coração. O convite tem sido feito, mas os ouvidos têm estado cada vez mais moucos à voz daquele que chama. Contudo, é preciso perseverança para anunciar em tempo e fora de tempo. Eu não tenho me preocupado com uma frequência numerosa. Eu tenho me preocupado em orar para que os ouvidos espirituais de todos aqueles que possam ouvir a palavra, quer que sejam presencialmente ou através do vídeo, essas pessoas sejam tocadas pelo Espírito de Deus. Em segundo lugar, o Senhor convoca: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O convite amoroso da graça continua sendo feito incansavelmente desde os dias antigos, tanto para a salvação quanto para a vitória. Que possamos anunciar o Cristo, se preciso, com palavras. Fomos chamados
para semear, não para converter. Essa tarefa é do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos nos deixar ministrar aonde quer que estejamos. Está chegando um tempo, e eu acho que esse tempo já chegou, em que não ouvirão aquilo que dizemos, mas verão aquilo que fazemos. E aonde quer que nós estejamos, precisamos ser canais da multiforme graça de Deus. E isso nos leva a pelo menos 4 reflexões a respeito desse assunto. Primeira, o apóstolo Paulo, falando aos filipenses, ele diz o seguinte: verdade é que alguns pregam a Cristo também por inveja e contenda, mas outros o fazem de boa mente, estes por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas aqueles por contenda anunciam a Cristo, não sinceramente, julgando suscitar aflições às minhas prisões. Mas que importa, contanto que de toda maneira, ou por pretexto ou de verdade, Cristo seja anunciado, e nisto me regozijo. Olha que coisa séria. A gente sabe, a gente tem vivido um tempo em que a palavra de Deus tem sido manipulada por muitos falsos pregadores, tentando até fazer uma mistura da palavra de Deus com política. E não tem uma coisa mais danosa do que, não tem heresia pior do que você fazer essa associação. Muitos que se dizem cristãos se deixam manipular por políticos inescrupulosos. A palavra de Deus tem sido pregada inegavelmente. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E a minha oração todos os dias tem sido uma repetição que já virou uma reza: Senhor, que os olhos do seu povo vejam, que sejamos ministrados pelo Espírito de Deus. Aí vem o segundo ponto da nossa reflexão. Tem havido uma verdadeira guerra pela verdade. Prega-se por vários motivos, até pelos mais torpes. Estes que assim fazem darão contas de si mesmos a Deus, mas a palavra cumprirá seu propósito. A palavra é viva e eficaz. Não importa a postura daqueles que estão pregando, seja por que motivo for, mas a palavra, ela tem poder e autoridade para descer ao cerne dos corações. Aí vem o terceiro ponto. Graças a Deus existem os comprometidos com o Senhor, que temem e tremem diante de sua palavra, e estes receberão seu galardão. Somos, no entanto, instados a pregar em tempo e fora dele. Pregamos com palavras, mas sobretudo preguemos com palavras, mas como já fora dito, preguemos sobretudo com atitudes. As pessoas observam mais do que ouvem. Talvez não escutem as nossas palavras, mas certamente verão o que fazemos. E isto pode ser tremendamente embaraçoso para muitos daqueles que se dizem cristãos. Aí vem o quarto e último ponto. Hoje, os recursos audiovisuais das múltiplas mídias são incontáveis. As redes sociais terão um papel importantíssimo para que a mensagem do Evangelho chegue aos confins da terra. Hoje não há desculpas para não pregar a palavra de Deus e para dizer que não se ouviu a palavra de Deus. Não há outro Deus senão o Senhor, e Ele convoca todos os cansados e sobrecarregados de toda a terra para virem a Ele. Só nele acharemos descanso para as nossas almas cansadas e sobrecarregadas.
Senhor enquanto podemos achar. E quando será esse enquanto? É no tempo que se chama hoje. Não sabemos se haverá amanhã para muitos de nós. Tudo tem se apressado para o fim. Depois que passarmos a fronteira da eternidade, não haverá mais chance, porque todas as que tivemos foram desperdiçadas aqui. Busquemos o Senhor, clamemos. Não entendeu a palavra? Dobre seu joelho, clame ao Senhor, diga: Senhor, abre os olhos do meu entendimento, vá para casa, leia o texto que foi usado para a mensagem de hoje, deixe-se ministrar pelo Espírito de Deus, e você verá a glória de Deus descer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. O que é que essa brevíssima mensagem nos ensina no dia de hoje? O Senhor diz por meio do seu profeta: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e mudarei a vossa sorte. E eu quero repetir mais uma vez: chegará um tempo que não dará mais tempo. Busquemos, pois, ao Senhor agora, invoquemos enquanto Ele está perto, e Ele se deixará encontrar. A minha oração hoje é para que a graça do Eterno, a graça viva do Eterno, que é o Cristo, ela inunde os nossos corações de uma maneira tal e de uma forma tão irrefutável que não haja como dizer: não entendi. Porque o Espírito de Deus, Ele é o mestre por excelência. Não é a capacidade de ministrar de Nádia Malta. Quem sou eu? É o poder do Espírito Santo através dessa palavra de vida que nós acabamos de pregar. Que nos deixemos ministrar em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria que você aí onde está fechasse seus olhos e nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor.